Vivemos rodeados de informação, notificações constantes e vídeos que nos encontram antes de nós os procurarmos. Mas no meio deste ruído digital, será que estamos mesmo informados? No episódio de hoje abordamos o consumo de notícias e a literacia mediática dos mais jovens. Nem todos os jovens olham para a política com o mesmo entusiasmo, mas o que estará por trás desta divisão entre os que se envolvem desde cedo e os que se mantêm afastados? O que eu constato é que há pessoas que têm, desde o início, uma grande apetência pelos temas da política, mas a grande maioria não tem nenhum interesse pelos temas da política. E eu isto acho que tem muito a ver com quer o processo do secundário, quer o ambiente familiar que as pessoas têm em casa. E depois temos, evidentemente, os jovens que têm objetivos políticos claros, que participam em organizações políticas. E esses, não vou dizer que sejam grandes consumidores de comunicação política, mas pelo menos não são alheios ao tema da comunicação política. Vivemos num mar de conteúdos, mas será que sabemos realmente navegar nele? Quando a primeira paragem para obter notícias é o feed das redes sociais, o que é que acontece à noção de verdade? Eles não sabem distinguir o que é informação e informação, portanto, informação válida, validada, de informação qualquer que aparece na internet. Portanto, tomam um primeiro contacto, seja através das redes sociais ou do que for, ou dos seus circuitos de comunicação, mas não têm essa preocupação da fonte fidedigna. No nosso caso, o curso serve justamente para eles perceberem quais são as fontes fidedignas, não é? E o que é a informação verificada. Porque, como também não têm muito interesse sobre o assunto, também não consomem notícias. E as notícias são diferentes de outro tipo de formatos que existem nas redes sociais, sobretudo. E se nem tudo o que vemos for o que parece? No mundo de algoritmos e manipulações digitais, torna-se cada vez mais difícil distinguir o real do fabricado. Será a desinformação cada vez mais notável? É muito notável. O que lhes digo muitas vezes é que eles não são capazes de distinguir uma informação fidedigna de um deepfake. E nem sabem o que é um deepfake. E, no entanto, são os alvos preferenciais do deepfake. Se não têm isto que chamamos no nosso campo literacia mediática, e a maior parte das pessoas não tem, não são jovens, são todos em geral, se não há literacia mediática, há uma grande probabilidade das pessoas serem permeáveis a processos de desinformação. A verdade é que desinformar nunca foi tão fácil. Mas será esta realidade exclusivamente contemporânea ou apenas a reinvenção de uma velha estratégia? A desinformação não é um fenómeno que só existe agora, não é? A desinformação é um fenómeno, do ponto de vista da comunicação, que existe desde sempre. Desde que há comunicação e desde que, sobretudo, que há uma comunicação política estruturada a partir do nascimento da propaganda. Quanto menos protegida é a pessoa pelo conhecimento da tal literacia mediática, que pode ser internet, mas também pode ser um jornal impresso, mais permeável é a pessoa. Penso que agora o problema aumenta por duas razões. Porque as pessoas deixaram de consumir notícias, porque se desinteressaram, e os jornalistas e os académicos estão conscientes disso, e, portanto, esse papel protetor que devia ser dos média noticiosos acaba por se esbater, por um lado, e, por outro lado, porque as pessoas recorrem a outros meios que não são os média noticiosos, que extrapolam o valor de um determinado acontecimento por causa do algoritmo. Portanto, a probabilidade da pessoa ter contacto com a informação falsa é muito maior do que ter contacto com a informação correta. Se antes os mídias nos diziam o que era importante, hoje nós escolhemos o que queremos ver. Mas que consequências traz esta liberdade para a forma como compreendemos o mundo? Primeiro, vamos para a parte técnica, que é mais fácil. A existência das plataformas
é como se eu estivesse num restaurante que, em vez de ter um menu com 4 pratos, tivesse um menu infindável de sushi, por exemplo. O que faz com que as pessoas tenham demasiadas opções e as razões por que optam são mais aleatórias do que quando falávamos do tempo dos médias institucionais, não é? Em que a escolha era aquela. Já podia mudar de jornal, de rádio, de televisão, até de página online, mas a informação institucional era... não havia outro tipo de informação que não aquela. As plataformas, mas sobretudo as redes sociais, provocaram uma fragmentação de conteúdos públicos. Nas teorias da comunicação, nós aprendemos que as pessoas tendem a rejeitar mensagens com as quais não se identificam. E eu penso que os média e os comunicadores não pensam nisso o suficiente. Portanto, estamos num período, não é só Portugal, toda a gente, em que passamos diretamente de uma pandemia, acaba o Covid e vem uma guerra. Portanto, é quando as pessoas dizem, as notícias é só desgraças. E eu não estou a dizer que as notícias devem modificar os seus conteúdos, porque eu acho que eles são importantes. O que digo é que há um efeito de cansaço do ponto de vista das audiências que faz com que, graças à inúmera oferta que têm nas plataformas, possam escolher outros conteúdos. Lembram-se do caso da Maddie McCann, daquela menina que desapareceu, não é? Sobretudo as televisões massacraram as audiências com a Maddie McCann meses e deixaram de massacrar quando perderam as audiências. Portanto, enquanto o efeito sensacionalista e emotivo desperta a curiosidade das pessoas, depois chega ali a uma altura em que eu preciso ver outra coisa, que não seja só aquilo. E se eu tiver e as televisões fazem muito isso, um período de emissão muito longo e às vezes em looping, repetir sempre as mesmas coisas, sem informação nova, só a apelar à emotividade, essa emotividade também cansa. E, portanto, vai haver ali uma altura que eu digo, já não quero ver isto, vou ver futebol. Será que os jovens estão mesmo desinteressados na política ou será a própria política que falha em gerar esse interesse? Há fenómenos recentes que podem mudar tudo. As eleições, penso que o desinteresse não tem tanto a ver com os média, mas com o próprio ciclo político, que foi excessivamente curto. E isto também provoca desmotivação. Há uma coisa que é importante aqui, é que não são as notícias em si mesmas que provocam o desinteresse. No fundo, são os próprios acontecimentos, não é? Se há pouca credibilidade da máquina política, o interesse em relação à campanha, por exemplo, em relação aos próprios debates, que eu acho que são sempre importantes, porque as pessoas não têm maneira de conhecer os programas dos partidos que não seja através dos médias, porque ninguém vai a comícios nem nada, nem ninguém vai ler os programas, não é? Contudo, neste caso concreto, nesta eleição especificamente, eu não sou politóloga, mas tenho a percepção de que há um maior desinteresse justamente porque os ciclos políticos desde a queda do governo Costa têm sido ridiculamente pequenos e parece que terminam por razões um bocadinho sem substância e isso parece-me que pode provocar algum desinteresse por parte das pessoas, sim. Entre cliques, partilhas e algoritmos, quem são afinal os mais expostos à desinformação? A resposta pode surpreender, especialmente quando falamos de gerações. Obviamente que as crianças e os adolescentes muito jovens são muito vulneráveis, não é? Sabemos que não estão protegidos e os pais têm essa função de proteção por todos os perigos que a internet pode potenciar. Mas as pessoas que têm menos literacia digital, portanto isto pode significar pessoas com menos formação escolar, mas também pode significar uma população mais envelhecida, são potencialmente
alvos mais fáceis. Mas, em contrapartida, as gerações mais antigas estão mais habituadas aos consumos dos média noticiosos institucionais, o que de alguma forma pode contribuir com uma forma de defesa. Numa era em que a imagem vale mais do que 1000 palavras, saber confirmar a origem da informação torna-se uma ferramenta essencial. Mas será que estamos realmente preparados? O que eu digo aos meus estudantes é que confirmam as fontes, não é? Por exemplo, vamos falar de uma coisa um bocadinho absurda, que é a fotografia do Trump e do Papa, do Trump vestido de Papa. Eu olho para aquilo e vejo que é aí, mas não sei qual é a origem da imagem. O que é que eu fui ver? É qual é a fonte. E a fonte é a própria conta dele. Portanto, ainda que aquilo seja aí, isto é informação institucional. Por isso, o que eu faço e digo aos meus estudantes para fazerem é irem ver a fonte. Onde é que aquilo está? Ao longo desta conversa, percebemos que a desinformação não é apenas uma questão de conteúdo, é também um contexto de confiança e de competências. Falámos de jovens que oscilam entre o cansaço informativo e o ativismo digital, de redes sociais que informam e distorcem, de algoritmos invisíveis, ciclos eleitorais e da importância, tantas vezes esquecida, de saber parar e confirmar antes de partilhar. E porque conversar com factos é o primeiro passo para participar, vemo-nos em breve.